Fala galera, eu sou o Rodrigo Alex Teodoro. Como falei no vídeo anterior, eu trabalho na parte de orçamentos, trabalho com gestão de obras. Atualmente meu mundo é o mundo das licitações, onde não há espaço para erros, apesar de ter errado por 1 milhão e ter contado no último vídeo. Bom, qual que é a questão? Atualmente a gente vive num mundo que é um mundo diferente. Nosso cérebro biológico, ele continua a mesma coisa há 50 mil anos. Não mudou nada. Porém, o mundo que a gente vive, esse sim, mudou e mudou muito. Nós somos inundados por uma quantidade absurda de informações. Tem um estudo de uma universidade dos Estados Unidos, acho que é 2008 ou 2004. Naquela época, uma pessoa normal, assim, que trabalhava numa empresa que recebia e-mails e tudo mais, ela era inundada por uma quantidade de informações que era mais ou menos a mesma coisa que mais de 170 jornais diariamente. Isso é muita coisa. Essa informação chega pra gente de todos os lados, inunda nossa mente, e isso daí causa uma paralisia praticamente. A gente acaba não sabendo o que fazer. A gente fica perdido entre responder e-mails, participar de reuniões, fazer outras coisas. E aí, o que você faz? Você esquece. Você acaba esquecendo. A gente tem uma ideia pré-concebida que o cérebro tem uma capacidade de armazenamento imensa. É mentira. Segundo a lei de Miller, o cérebro humano ele tem a capacidade de lidar com 7 mais ou menos 2 coisas ao mesmo tempo. É um estudo onde ele fala que o cérebro humano consegue lidar com 7 coisas. Ou seja, imagina que você é um equilibrista, você tem 7 bolas ao mesmo tempo rodando, esse é o seu limite. Se você tentar colocar uma a mais, além de derrubar tudo, isso tem um custo biológico e psicológico. Quando a gente tem muita coisa na cabeça, isso daí, essas coisas, elas acabam fazendo com que a gente tenha uma sensação de ansiedade. Eu estou esquecendo de alguma coisa? O que eu não vi? E isso é horrível, porque isso daí aumenta os níveis de cortisol, isso daí aumenta a sua ansiedade, seu estresse. Em vez de melhorar a sua situação, piora. Em vez de você ficar se concentrando e pensar que isso daí vai fazer com que a sua situação melhore, não vai. O cérebro humano, ele lida com esse tipo de coisa da mesma forma que ele lidava há 50 mil anos na savana. Ele não sabe distinguir esses loops abertos, essas pontas abertas, essas coisas que você está deixando, né, em aberto, de fugir de um tigre, por exemplo. Entendeu? Parece meio maluco, mas é a verdade. Então, para o seu cérebro, aquele monte de coisinhas e pendências que você está deixando lá em aberto, que você não sabe ao certo o que fazer, para ele é uma ameaça. E como que a gente lida com isso? Se você quer ser mais produtivo, produzir melhor, ter uma vida melhor também, você precisa criar uma extensão para o seu cérebro. Assim, criar um segundo cérebro. Eu vou usar o mesmo termo do Tiago Forte em Building a Second Brain, né, que é construindo um segundo cérebro. É um cérebro estendido de um estudo de 1998 e mais ou menos a mesma coisa que grandes pensadores como David Allen e outros tantos falam. Então o que a gente precisa fazer é criar uma extensão, porque a gente acha que o cérebro tem uma quantidade, acumula uma quantidade enorme de informações e na verdade o cérebro, na verdade, ele é um contador de histórias. Ele é ótimo em fazer conexões, mas nem sempre as conexões corretas, nem sempre as conexões verdadeiras. Ele te conta uma história, ele quer acreditar naquilo lá, entendeu? É meio estranho porque a gente acredita que você consegue acumular grande quantidade de informações ao mesmo tempo e na verdade não é bem assim. Então o que você precisa é colocar para fora. A primeira coisa que você precisa aprender é colocar tudo para fora, anotar tudo que está te preocupando, seja a nível particular, né, pessoal, coisas que você precisa pagar, coisas que você precisa lembrar de fazer, coisas do trabalho, tudo isso você coloca para fora, tá? Primeira coisa, você anota num papel, você anota num caderno, ó, tem gente que gosta disso daqui, papel e caneta na mão. Eu já sou mais digital. A minha vida ela tá dentro do Notion, depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Mas o fato é que você precisa colocar. E não adianta só colocar, senão, se você é aquele cara que gosta de fazer listinha, né, de tarefas, triste isso.
Porque você vai estar fazendo um repositório de ideias mortas, basicamente. Você vai estar colocando lá, mas você tem que categorizar, você tem que dar sentido a isso. Então, se as coisas são urgentes ou não, se isso é um projeto, se isso você vai passar para uma outra pessoa que vai resolver, enfim, tudo isso daí você tem que categorizar e tirar da sua cabeça. Esse é o primeiro ponto. Você criar um segundo cérebro onde você vai armazenar as informações externas e que seja algo que você consiga acessar fácil. Por exemplo, tem gente, como falei, que gosta de uma cadernetinha e marca na mão. Agora, você imagina que você está andando na rua, né? E você tem uma ideia, você lembra de alguma coisa. Se a sua cadernetinha não tá lá, o que você faz? Ah, eu lembro depois. Essa é a falácia das 3 palavras que eu coloco no meu livro Impact. Você não vai lembrar. Aquela ideia maravilhosa que você teve no semáforo, durante o banho, você não vai lembrar. Seu cérebro não vai lembrar, e isso é uma armadilha. Você acha que você vai e você não vai. Então, eu, por exemplo, uso no celular um aplicativo que chama Instant Note. Então, qualquer coisa que eu lembro, estou andando, lembrei de alguma coisa ou achei alguma coisa interessante, eu vou lá, abro o celular, marco, escrevo, e isso cai diretamente na minha caixa de entrada rápida do Notion, onde está tudo lá, tudo que eu preciso fazer. Minha mãe fala assim, olha, tem que comprar ração pro gato. Tá lá. Ó, tem um projeto que eu estou trabalhando, que eu tenho que lembrar de cobrar um fornecedor. Tá lá. O meu livro que eu escrevi está lá. Então, a minha vida eu coloquei lá dentro. Eu estou colocando lá dentro. Isso daí me dá paz de espírito, me dá a oportunidade de fazer o mais importante, usar o cérebro para pensar. O cérebro não é feito para guardar, ele é feito para pensar e criar. Essa é uma frase muito importante que o David Allen coloca. Então, eu queria que hoje, a primeira coisa que você aprendesse sobre produtividade, não confie na sua memória, não confie no seu cérebro. Crie uma sistemática de você guardar as informações. No próximo vídeo eu vou estar falando como que você deve pegar tudo isso daí, filtrar e colocar no seu devido lugar. Perfeito? Eu agradeço por você ter acompanhado esse vídeo e encontro vocês na próxima. Até lá!